pessoal? Guilherme, da CG Card. Recebo o R6 de hemodinâmica aqui do Instituto Nacional de Cardiologia, Luiz, que vai conversar com a gente sobre a própria residência e das dúvidas em relação à hemodinâmica. Espero que vocês gostem. Pode mandar dúvida pra gente aqui, a gente vai tentando responder. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. E o Instagram, manda pro Cat, não deixem de seguir, tá? É conteúdo bem no enfoque de cardiologia e hemodinâmica principalmente. Com certeza. Tem algum recado pro pessoal? Chama eles pra página. Bom, primeiro queria agradecer o convite, acho o trabalho, já acompanhava no Instagram, né, primeiramente, aí o CG Cardio, achava muito legal essa questão toda eu acho muito interessante, né, à toa que eu resolvi criar um Instagram de hemodinâmica, porque eu acho que a gente tem que modernizar um pouco, principalmente essas áreas que são um pouco mais antigas, né? Modernizar um pouco essa questão da cardiologia. A gente sabe que hoje em dia as mídias sociais têm uma presença muito grande, e não só uma presença na vida das pessoas, existe um poder econômico sobre as mídias sociais absurdo, e a gente precisa valorizar isso no dia a dia, porque isso é a nova realidade. O médico que lida com uma rede social com preconceito, achar que isso não vai acontecer, ele está perdendo tempo, porque isso é uma realidade eminente, isso vai acontecer, já acontece. Então, se você começar a interpretar isso, o Instagram ou qualquer outro tipo de rede social como uma forma de aprendizado, você tentar abraçar aquilo, né? Eu, por exemplo, aprendo muito com o seu Instagram. Eu não te conhecia, te conheci por via do Instagram, e quem sabe um dia eu posso trabalhar com você, ou você pode me encaminhar um paciente. Então, se você tinha um networking que era restrito às pessoas que trabalhavam com você, 2 plantonistas que dividiam o plantão com você, isso não acontece mais. Hoje em dia eu falo com pessoas que fazem hemodinâmica no Brasil inteiro e divido e compartilho experiências que eu não teria se eu não tivesse o Instagram. Isso é muito interessante, por isso que eu decidi criar a página também. Eu tenho pouco tempo para administrá-la e tal, não tenho um perfil tão profissional, não aspiro a ganhar nada com isso, mas só essa troca que eu estou tendo com gente do Brasil inteiro, para mim é fantástico. Eu imagino que eu com 1.500 seguidores, você com 90 mil tem 300 mil vezes mais. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Isso é uma coisa, como você disse, eminente, né? Todo mundo tem a curiosidade, muitos querem fazer e não fazem, pensam muito na hora certa de fazer, têm medo de começar e tudo mais. Mas é uma coisa que, como falando do Instagram mesmo, no Instagram eu comecei só com eletros aleatórios, né? Fui monitor aqui no Instituto de eletros, jogava muitos eletros ali, ia comentando, e foi se construindo, né, um raciocínio para a rede social, e acaba que gera muita informação, gera muito um networking de aprendizado. Isso é muito legal. Perguntando da sua escalada também, principalmente profissional, falando aqui da própria residência. Eu já dei o spoiler, né, é o R6, mas são quantos anos de caminhada em residência? Qual o caminho principal, mais específico para hemodinâmica? Bom, então, a gente estava até conversando aqui antes, eu acabei não fazendo residência direto, assim que eu saí da faculdade. Isso é importante falar, por quê? Porque eu me sinto na obrigação de falar com pessoas que não foi a minha, não posso ser hipócrita também, não foi a minha situação, mas existem pessoas que se formam e não passam no primeiro ano para a residência que sempre sonharam, e aí acham que a história acabou. Não é verdade. Eu fiz 1 ano de intensiveiro, né, que é o falso intensivista, eu trabalhava em terapia intensiva antes, fiz 1 ano e meio de carreira militar, porque eu quis, porque eu me aspirava naquilo, e depois eu me juntei com a minha esposa e falei, olha, eu tenho que estudar, vou ter que dar um passo para trás, entre aspas, para começar essa longa caminhada que é fazer hemodinâmica. E para quem deseja fazer hemodinâmica, qual é o caminho, quais são os caminhos possíveis, que foram a pergunta que você me fez, né? Bom, para fazer hemodinâmica a gente tem 2 pré-requisitos, basicamente, que é a clínica médica, né? Então você tem que fazer uma residência ou uma pós-graduação em clínica médica, que tem 2 anos, se você for fazer o estrito, né? O caminho certo do processo todo. Então você tem 2 anos para fazer clínica médica, aí você tem como pré-requisito para cardiologia a clínica médica, aí você faz mais 2 anos de cardiologia, e depois você faz mais 2 anos de cardiologia intervencionista ou hemodinâmica, que é o importante. Hoje em dia, a ecocardiograma e outras subespecialidades da cardiologia também tem uma tendência a se formar por mais 2 anos, né?
E eu, hoje em dia, que eu estou no meio do meu R6, né, do segundo ano da hemodinâmica, eu sinto que eu poderia muito bem falar, olha, estou cansado de fazer residência, muito tempo, mas hoje em dia eu sinto, apesar de eu ter um número de procedimentos relativamente alto, porque aqui são 6 vagas e eu sou R1, entre aspas, né, são 3 vagas por ano, então eu tenho um N relativamente alto para um serviço de tanto volume. Mas mesmo assim eu sei que 6 anos não vão me formar 100% pronto para tudo, entendeu? Sim, eu acho que você ter essa humildade é muito importante, porque eu passo por situações, hoje em dia eu estou na fase que eu entro no procedimento e o meu objetivo no procedimento é não pedir ajuda. Basicamente é isso. Eu chego e faço, olha, vou fazer uma angioplastia, vou entrar aqui, tem um staff, eu estou dentro daquela sala, tem um staff aqui, muitas vezes eu vou começar e terminar o procedimento sem pedir ajuda. E mesmo assim, tentando fazer isso já com 6 meses de antecedência, eu sei que daqui a 7 meses eu vou chegar aqui e vou falar assim, cara, quem dera se eu tivesse um staff do lado de fora para me dar o feedback, a opinião dele, né? Porque a gente sabe que a gente vai discutir alguns temas que são extremamente polêmicos aqui em relação à hemodinâmica e assim, existem muitas coisas que a gente não tem resposta, ou que são respostas hoje e que amanhã não vão ser, né? Porque os estudos mudam, novas drogas surgem, ou se fazem estudos head-to-head e estudos comparativos, prospectivos gigantescos que nunca existiram e mostram que outras coisas são realidade. A aspirina era realidade para prevenção primária há muitos e muitos anos, né? Todo mundo fala, não, paciente com alto risco tem que tomar aspirina. E a gente sabe que hoje em dia não tem. Mudou, né? Muda de um Tudo ano pro muda. outro. E eu vou condenar o cara que há 20 anos atrás, por exemplo, meu pai sempre gostou de fazer aspirina. Não, os pacientes têm que tomar aspirina. Cara, hoje em dia eu falo, pai, não tem indicação de tomar aspirina. Entendeu? E talvez daqui a 10 anos tenha indicação de novo. É uma coisa muito, muito dinâmica, né? Muito interessante. Mas é a parte mais legal, né? Que faz a gente buscar o que faz a gente novas investigações, novos estudos e estudar mais. Eu acho que vai começar amanhã. Tá? Verdade. Um post engraçado sobre. Então pode mudar muita coisa no final de semana, porque a gente falar aqui pode mudar tudo. Sim, com certeza. Né? Falando só as perguntas clichês que todo mundo faz, né? O mercado da hemodinâmica é bom e ser um mercado fechado? Como é que você avalia isso? Como é que tem a minha opinião sobre? Olha, a gente conversou, né? A gente tentou conversar um pouco sobre a pauta antes da gente fazer essa live aqui, né? E existem muitos temas que são muito polêmicos e eu acho que eles, por serem polêmicos, eles têm que ser debatidos, tá? Uma das coisas o mercado da hemodinâmica é fechado? Eu, particularmente, ainda não posso te dizer que eu sei, porque eu não vivi por isso. Eu não gosto de te dar uma opinião sobre algo que eu não vivi, né? Vou viver em breve, mas o que eu sinto? O que eu sinto, assim, de pessoas que convivem comigo no meio da hemodinâmica e pessoas que já tiveram essa experiência. O mercado é fechado. Por quê? Porque hoje em dia você tem um número restrito de grupos de hemodinâmica que abraçam serviços diferentes, né? Assim como está acontecendo na própria radiologia, né? A minha esposa é radiologista e a gente sabe que na radiologia, por causa da teleradiologia hoje em dia, antigamente você precisava de um radiologista para cada hospital, né? Então, se você tinha um tomógrafo, você tinha que ter um plantonista 7 dias por semana daquele tomógrafo. Hoje em dia não, você consegue botar um radiologista no Barra Shopping, num shopping qualquer, e ele vai laudar o Brasil inteiro, né? Tem coisas que chegam da rede dele. Né? Na hemodinâmica, isso talvez, hoje em dia você fala, né, da hemodinâmica por robótica e tal, talvez isso aconteça um dia, mas eu acho que já é muito distante. Agora, a gente tem grupos com 4 ou 5 hemodinamicistas que abraçam uma rede hospitalar muito grande. E aí, apesar de você ter um grupo pequeno que abraça muitos hospitais, você acaba tendo uma certa dificuldade para ingressar nesses estudos. Mas o que eu tenho visto na prática é que o hemodinamicista, eu tenho um grande amigo que é meu staff aqui na residência, que ele é um cara que nitidamente ele é muito bom, ele é fantástico no que ele faz. Então, assim, ele deve ter 2 ou 3 anos que ele terminou a residência. Mas é nitidamente que ele é um cara que tem que ser aproveitado no mercado, porque ele é um cara diferenciado, porque ele se dedicou, porque ele fez por onde. É a mesma coisa daquele velho tabu, será que a faculdade particular é melhor do que a pública? Será que a residência no hospital particular é melhor do que a pública? Não, eu acho que não existe receita de bolo, sabe? Eu acho que se você se dedicar, eu acho que o que é importante é você entrar na residência
focado e sabendo que você vai se ferrar, isso você tem que ter certeza, porque faz parte da criação, faz parte do aprendizado, mas você tem que mostrar serviço. Se você mostrar serviço, e se você tiver uma outra coisa que também, a gente estava aqui conversando antes, a gente que gosta muito de pessoas que divulgam muito essa coisa de hoje em dia, se fala muito sobre soft skills, né? Você divulgar soft skills, você tiver um bom networking entre os próprios profissionais, que isso é muito importante também, isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. Às vezes a pessoa está muito focada, não, eu quero saber aquele último guideline, eu quero saber aquele último estudo e tudo mais, mas ele não mostra para o staff que ele sabe, ele não mostra para o paciente que ele sabe, ele não mostra no dia a dia, ele não tem uma relação entre os profissionais, entre os pares dele ali dentro, boa, de confiança, de que assim, esse cara não vai ser absorvido no mercado depois. Então isso é um diferencial. Então, se eu bater o martelo, cravar o martelo assim, a minha opinião o mercado é fechado? É fechado porque o número é muito restrito. Mas talvez a concorrência também não seja. Entendeu? Porque você já tem a concorrência para a clínica médica. É um funil que vai se aprofundando, né? Então, você tem muita gente fazendo clínica médica, depois você dissolve as pessoas, depois você dissolve as pessoas para fazer cardiologia, depois você dissolve novamente para fazer hemodinâmica. E você para pensar, doença coronariana é a doença que mais mata no Brasil até hoje, entendeu? Não tem como. E um aparelho desse já foi caríssimo. E hoje em dia é super factível. Hoje em dia não é o custo que era há 10 anos atrás. Antigamente você só tinha um aparelho de hemodinâmica num centro referenciado, no hospital terciário ou particular de alto nível. Hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia você pega hospitais de subúrbio, você tem um aparelho de hemodinâmica bom, que você possa fazer um trabalho legal, que você possa dar uma assistência legal, material legal. Então hoje, isso democratizou a hemodinâmica num passo que é mais democrático você conseguir ser hemodinamicista do que o tamanho do mercado de trabalho. Então, hoje em dia eu tenho muito contato por causa do Instagram com pessoas do Brasil inteiro e muita gente fala, olha, mas eu quero fazer hemodinâmica, mas eu não quero fazer num grande centro, não quero fazer no Rio de Janeiro, São Paulo, porque o mercado é muito fechado, meu sonho é para o interior e tal. Cara, pode ser uma boa estratégia, mas o mercado também é fechado no interior. O mercado também é fechado no Amazonas. O mercado também é fechado. O mercado ele é fechado por si, porque a gente está falando de dinheiro. Quando o homem fala de dinheiro, o instinto é um pouco mais fechado. Então, eu acho que se você tiver proficiência, você tentar no seu dia a dia mostrar serviço, é claro que você tem que entender também se você vai começar por onde você vai começar. Você vai começar numa escala de sobreaviso pior, não adianta entrar no bonde e querer sentar na janela. Não adianta. Então, eu acho que o mercado é fechado sim, mas eu acho que ele tem muito espaço e vai ter ainda mais. Porque a gente está tendo também um shift muito grande entre gerações que estão fazendo hemodinâmica. Então, hoje em dia a gente tem um número de aparelhos maiores, um número de centros maiores e a gente está tendo um shift também de pessoas que estão fazendo hemodinâmica relativamente menor. Por exemplo, na minha turma, eu fiz cardiologia clínica aqui. Éramos 24 residentes, são 24 por ano aqui. Desses 24, só eu quis fazer hemodinâmica. Sim. Entendeu? É um funil, talvez as pessoas tenham medo do mercado. Eu tenho medo do mercado. Isso eu não posso ser. É um medo tenho que ser sincero. diário, né? Eu volto pra casa e falo, cara, como é que vai ser e tal, faltam 6 meses e tal. Eu tenho muito medo do mercado. Mas assim, se eu começar minha relação com a hemodinâmica, com medo do que ela vai acontecer, é começar um casamento falido, né? Sim. Eu não posso começar um namoro pensando se a mulher vai me trair. Não vai dar certo. Então eu tenho que... assim, eu me dedico, gosto muito, eu sou apaixonado por hemodinâmica, a gente estava conversando sobre isso aqui antes, eu sou enlouquecido por hemodinâmica. Tem horas que eu saio daqui revoltado com hemodinâmica, porque o amor e o ódio são muito próximos, né? E aí, só que assim, eu também não posso pensar nisso pensando assim, o mercado é muito fechado e eu não vou disputar. É assim, entrar no jogo para perder, eu tenho que entrar no jogo para ganhar, sabe? Sim. Eu sou um cara muito competitivo, então eu tenho que entrar no jogo para ganhar. Eu não vou entrar numa prova, eu não entro numa prova para tirar 7, porque 7 que vai a prova. Eu entro numa prova para tirar 10. Se eu tirar 7.1, beleza. Passei. É isso aí, não era a meta. A meta é tirar 10, cara. Então, acho que todo mundo tem que ser assim, entendeu? Esse é um tema muito interessante, né? Eu tô muito lá atrás disso tudo, mas assim, a visão que eu tenho em relação ao tema é exatamente com um funil, pensando em porcentagem, né? Aquela coisa da medicina baseada em evidências das porcentagens do que a gente tem, né? Pensando no meio de clínica médica, a gente tem
clínica médica é uma das especialidades mais escolhidas, tem, vamos dizer, 100 mil no Brasil. Se a gente parar e pensar quais são os clínicos médicos que são bem-sucedidos, a gente tem um número pequeno. Muito pequeno. Mas é um número pequeno que é muito maior do que na hemodinâmica, mas em relação a percentual, deve girar em torno de 5%, vamos dizer assim. Tem uma época que eu tentei fazer essa conta para ver se tinha algum sentido. E da mesma forma em cardiologia. A gente tem pós-graduação em cardiologia, tem residência em cardiologia, independente do hospital que a gente use, né, para ter esse conhecimento. A gente vai ter um número menor de cardiologistas, vamos dizer uns 8 mil, 9 mil, 10 mil cardiologistas. E quais são realmente bem-sucedidos, né? Que seria o que, se a gente pergunta para ele durante a residência, como é que você queria se ver, né? Um quer ficar só no consultório, Sim. Um quer só a parte intensiva e por aí vai. E quando a gente vê, poucos são lá na frente realmente satisfeitos com o que tem, né? Na medicina, várias vezes, a gente vê pessoas que trabalham, são excelentes, mas não estão satisfeitas. E então tem um certo percentual. E eu acho que na hemodinâmica é a mesma coisa. Ao meu ver, de longe, né? A gente tem um número pequeno que faz e um número menor ainda que acaba sendo realmente bem sucedido, como a gente queria. Porém, a única diferença é que é um serviço muito específico. Então não tem aquela coisa, talvez, da tangente da ação, né? Que seria o cara que tem só um plantão, um cara que acompanha só num plantão de final de semana, né? Na hemodinâmica talvez não tenha essa posição numa equipe, né? Mas ainda assim, percentualmente, talvez se adeque, né? à realidade da medicina como um todo, né? Essa é o que eu acabo vendo de longe e quase não falo, né? Que é uma coisa que é uma pergunta específica exatamente do que a gente está batendo esse papo, né? Sim. Então, muita gente pergunta, muita gente desestimulada, às vezes não faz. Essa pergunta também é muito para arritmia, eu gosto muito de arritmia, intervencionista, por exemplo. Tem essa questão. Então, eu acabo usando essa ideia, esse raciocínio e, pô, você gosta, você ama, não vai para a batalha para perder, né? Exatamente. Faz seu passo a passo focando na sua meta, que é ser bem sucedido naquilo que você faz, né? E isso acaba precisando de mais de uma qualidade, né? Ser inteligente, ser bom, não é ser só um nerd que estuda 24 horas por dia. Isso é importantíssimo, cada vez mais. É ter uma relação social maneira com o seu paciente, com o seu staff, com o plantonista, e seja tudo isso. Tanto a equipe, a fisioterapia, a enfermagem, todo mundo faz parte de uma coisa só, né? Que às vezes na medicina a gente perde um pouco. Isso é verdade. Você tocou num assunto importante que até eu acho muito interessante como é que a gente às vezes não para pensar em algumas coisas que estão na nossa cara, assim. Você falou uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, que o mercado de hemodinâmica é fechado. Eu nunca tinha parado de pensar assim, será que o mercado de cardiologia clínica não é um mercado fechado? Exatamente. Assim, proporcionalmente, né? Porque hoje em dia você tem milhões de cardiologistas, né? E assim, se eu falar que eu sou cardiologista, eu não vou fazer hemodinâmica, que é o meu sonho, porque o mercado é fechado, beleza, mas se eu sou cardiologista, eu quis fazer cardiologia, o mercado já é fechado. Talvez até mais fechado. O mercado, minha turma quase toda, de 24, acho que 14 ou 15 fizeram um ecocardiograma, porque o ecocardiograma está em voga agora, talvez daqui a pouco seja arritmia, né? E assim, será que eles que se formaram, será que eles entraram tanto no mercado como eles esperariam? Entendeu? Sim. É porque a nossa jornada é uma jornada muito árdua, é muito tempo. O cara que faz direito, ele já começa um pouco antes de fazer o estágio dele é um pouco mais remunerado. É claro que a faixa de remuneração é um pouco diferente, mas ele já sai um pouco, crescendo um pouco mais na empresa. Um norte maior, né? Um norte maior. O nosso é muita... Principalmente quem faz o caminho, que é o caminho mais clássico, não vou dizer que seja mais certo, mas fazer residência, para começar, para fazer residência, você fazer 2 residências, você fazer 3 residências, que hoje em dia a bolsa é praticamente com um grau de inflação, você tem uma bolsa que você não vive com isso, né? E quanto mais tempo de residência,
maior os seus compromissos financeiros. Você vai ficando velho, né? Algumas coisas você vai... Né? A sua vida vai crescendo. Tem gente que vai ter filho, vai ter a sua casa, né? A gente aspira uma independência financeira, né? Dos pais, de tudo que a gente já teve. Então, você acaba tendo que sair um pouco da sua zona de conforto e para isso, às vezes a gente até é um pouco escravo da própria carreira, porque a gente, para poder se remunerar, a gente tem que ter muito plantão. E aí você fica, cara, tem que dar plantão, 60 horas de residência, mas muito plantão, aí você busca um caminho sem fim, aí você não desenvolve nem no plantão, nem na residência, nem em casa, né? Então, é uma coisa muito complexa, mas assim, mas vale a pena, porque eu não vou falar assim, eu no início, vou ser bem sincero, eu no início, quando eu comecei a residência de hemodinâmica, eu voltava pra casa e falava assim, cara, todos os meus amigos fizeram cardiologia comigo, pô, o pessoal tá no consultório, o pessoal tá terça-feira, o pessoal na terça-feira tem uma terça-feira off, tá na praia, olha só como é que fulano tá isso. Hoje em dia a gente tem uma toxicidade das mídias sociais. Né? Com certeza, isso aí é uma coisa absurda. Aí às vezes eu fico assim, cara, eu tô aqui, tá entrando um infartado 9h30 da noite, e eu tô aqui, não consigo ir embora e tal, eu tenho que explicar pra minha esposa por que eu não fiz o jantar ainda, por que eu não passei no mercado e tudo mais, só que. E aí eu vejo, aí você sai daqui, tá no carro, tá no Instagram, pô, fulano tá viajando, Não, é uma coisa difícil, mas você tem que buscar o seu sonho. Eu posso nem trabalhar com hemodinâmica no ano que vem, não sei. Quem sabe, eu não sei. Eu vou trabalhar com o que me faz feliz, talvez não seja hemodinâmica, mas assim, é importante, principalmente pra gente hoje em dia que acaba tendo um papel de contagiar pessoas, ou de dar a nossa opinião, se é que a gente pode fazer isso, né? Porque eu acho que o Instagram hoje em dia é muito isso. A gente tem pessoas que acreditam na gente, né? Sim. Hoje em dia, por causa mesmo da live e tal, o pessoal brincava comigo e tal. Aqui, vai fazer live, então você é um blogueirinho, influenciador, eu acho que você deve passar com isso 90.000 vezes mais do que eu, entendeu? E aí você tem que ter maturidade de ficar, cara, peraí, eu só tô querendo o que eu já fazia na faculdade, porque na época da faculdade eu fazia a Liga de Cardiologia, porque eu queria compartilhar um pouco da minha paixão e entender com outras pessoas como é que ia ser a perspectiva, sabe? Pegar um staff, pegar um professor e falar, não, quero fazer cardiologia porque minha rotina é assim, assado, viver um pouco. E acho que hoje em dia a gente tem um pouquinho disso por causa das mídias sociais. Estimula, né, a crescer, a fazer coisas diferentes. Tanto a parte de eletro, a parte, por exemplo, eu faço clínica, né? Essa coisa do perguntar o que você está falando de eletro, o que você está falando de cardiologia, né? É uma coisa que a gente, desde o início, desde onde eu me lembro por gente, a gente vai buscando conhecimento para tanto para passar, que passar é uma coisa que te gera conhecimento, né? Com certeza é o que você mais aprende, né? Com certeza. Eu hoje em dia, por causa dessa questão do Instagram, do Manda Pro CAD, hoje em dia eu tava até me perguntando essa semana, eu falei assim, cara, qual é o meu real objetivo com o Manda Pro CAD? Aí às vezes você tá na correria, cansado e tal, aí você recebe alguma mensagem assim, que seja um pouquinho mais tóxica em relação ao seu Instagram, e você, cara, realmente, por que eu tô aqui fazendo 60 horas de residência e às vezes eu tenho que parar um tempo para produzir um conteúdo e falo assim, cara, mas aí vem uma pessoa, naquele momento você tá um pouco mais, ou uma pessoa como você, que virou pra mim e falou assim, cara, você topa conversar comigo sobre alguma coisa? E pra mim é extremamente enriquecedor, porque a gente pode conversar sobre coisas que são muito importantes hoje em dia e dividir experiências, como se fosse quase uma terapia, que a gente pode conversar sobre isso. E ajuda pessoas a terem ideias diferentes, estimular a fazer, por exemplo, no Instagram. Você falou da dúvida, né? A Marcinha me marcou no eletro ontem. Tô até agora para responder o eletro, não vou responder ainda. Aí eu falei assim, isso aqui, vou falar errado, não vou falar errado. Eu fico estudando 3 dias para responder o eletro, por exemplo. E assim a gente vai aprendendo, né? No início, então... Isso é muito legal, cara. Você poder, por exemplo, a Márcia te instigando como grande professora que ela foi minha, te instigando, com certeza, ela não quer o seu mal, ela quer, tipo assim, ela quer o seu bem, ela quer, e aí, o que você acha? É a sua opinião, porque pra ela a sua opinião já é importante. Isso é muito legal, entendeu? Isso é sensacional. A Márcia vira pra você, porque a Márcia, ela hoje em dia é uma pessoa que deveria ter uma importância muito maior do que ela tem, entendeu? E hoje em dia, talvez daqui a 2 anos, as mídias sociais possam prover isso a ela, porque ela é uma pessoa incrível do ponto de vista de assistência ao paciente, né? E hoje em dia a gente tá ali, a pessoa, mas você perde tempo olhando o Instagram. Cara, mas hoje em dia você olhar um Instagram do ACG Card, você olhar o Medicina Intensiva Cirúrgica, que é o da Márcia, cara, hoje em dia eu tô ali no trânsito ali, onde eu estaria vendo reels de gente fazendo dancinha, eu perco muito mais tempo do que eu vendo o seu conteúdo. Então, por exemplo, você postou aquele eu mesmo viu,
E, cara, eu também nem parei pra pensar, falei, cara, o que seria aquilo? Mas daqui a pouco eu vou parar ali, vou olhar e vou estudar, entender o que é aquilo. É um desafio, entendeu? Exatamente. E a gente só cresce no que nos instiga, né? Então, muitas vezes agora, por causa da questão do Manda pro Kart, as pessoas me mandam, principalmente o pessoal de São Paulo, e muitas vezes eu não tenho resposta, né? E isso aqui é o melhor. É eu não ter a resposta, é eu ter que buscar a resposta. Então, quantas vezes eu já estive no plantão tendo que estudar um tema que eu não estudaria por causa do Manda pro Kart, entendeu? Então, assim, é um estímulo de várias formas. Eu acho estudar e tudo mais. Até estimulo, por exemplo, a Marcinha, quando começou a fazer, eu me estimulo muito as pessoas que têm muita experiência. Por exemplo, como na época que eu era interno, o desafio de fazer o Instagram era muito maior, porque eu parava e ficava lendo 10 artigos para responder o negócio. Sim. E agora a gente já sabe, já vê de outra forma, você vê de outra forma. E quem tem 30 anos de experiência consegue passar com muito mais facilidade, já viveu muito mais coisa, já sabe muito mais coisa, que se torna, após virar uma rotina, né? Se torna uma coisa mais fácil de passar o conteúdo. Com certeza. Costumo dizer que nos primeiros 3 meses é um hábito muito ruim de se criar, ter uma rede social. Sim. Você não quer postar, você não quer responder, você tem uma dificuldade de fazer. Mas depois que vira um hábito, acaba se tornando mais fácil. E quem tem muito conteúdo, quem sabe muito, mais fácil ainda. Mais fácil ainda, exatamente. E geralmente é o oposto, né? As pessoas têm muito conteúdo, a maior parte delas tem um receio de colocar, né? De botar a cara a tapa, que é o que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu no início do Manda pro Kart, eu não queria me colocar, ninguém sabia que era eu. Hoje mesmo o Segalote, cirurgião aqui do hospital, perguntou, cara, você é o Manda pro Kart e tal. Um staff meu aqui entrou em sala outro dia e falou assim, não, você viu o negócio que botaram no curativo do Manda pro Kart? E tal, só que eu fiquei brincando com ele e falei assim, não, cara, não vi não. Ele, não, você não viu que tem o Instagram e tal, só que eu falei, não, cara, não vi não. Aí o outro residente veio pra mim e falou assim, pô, ele tá te zoando e tal, ele é o Manda pro Kart e tal, e o cara tomou uma suja, assim. Só que, tipo, isso que você falou, eu imagino, até uma vez eu peguei o seu Instagram e fui voltar lá no início. Porque eu quis ver como é que a gente se espelha muito nas coisas, eu quis ver, cara, como é que ele cresceu, como é que ele foi, o que ele fazia e tal. E hoje em dia, a gente fica tentando se aprimorar ou estudar demais um tema ou fazer alguma coisa. Meu objetivo não é entregar a resposta para as pessoas. Meu objetivo é que as pessoas hoje em dia estejam lá no meu Instagram, que elas possam compartilhar, tirar dúvida, o cara que está pensando, pô, será que eu faço hemodinâmica? O que é legal e tal? Pô, eu adoro ver o stent, adoro ver como é que é feita uma angioplastia, eu não sei como é o que eu faço no meu plantão se solta um curativo da radial, eu não sei se um paciente está infartado, pô, será que eu faço um antiagregante plaquetário? O que eu faço? Se eu puder compartilhar isso com ele, cara, isso pra mim é fantástico. Agora, se dentro dos meus 1.500 seguidores tiver um cara que hoje em dia tem pessoas que eu não conheço, por exemplo, o Dr. Carlos Campos, que é um puta hemodinamicista de São Paulo, e, pô, eu tava numa aula aqui, que a gente faz uma aula num cubículo aqui, que o Dr. Leandro se esforça bastante para que a gente tenha um conteúdo acadêmico, porque a hemodinâmica é eminentemente prática. A gente faz a agenda tá ali para não deixar eu mentir, faz 23 procedimentos por dia, e o Leandro não tem muito tempo para sentar comigo e falar, cara, olha aqui, a gente faz isso por causa do estudo FAME, por causa do BARI 2, por causa do trial, não faz isso. Então, ele pega um tempinho e aí ele foi e postou, a gente ficou assistindo a aula. Aí nessa aula, eu postei essa aula e quem estava ministrando a aula era o Dr. Carlos Campos, que é lá de São Paulo, eu não o conheço. E aí ele mandou palminhas nos meus stories, assim, eu falei, cara, então tipo assim, o cara que é um monstro, seria inacessível pra mim na hemodinâmica, hoje em dia que é um cara que tá ali vendo meu dia a dia, isso pra mim é fantástico. E não é que eu posso postar algumas coisas que às vezes não são a realidade, e não é que eu quero, eu tô aqui pra mostrar que eu sei a realidade, não, justamente o contrário, eu quero que o cara lá, né? Ou que que o residente do INCOR, que o residente do Dante, que o residente de Manaus, o cara do Pará, vira pra mim e fala assim, pô, cara, você tratou essa DA aí, pô, eu não trataria. Cara, isso pra mim seria DA no dia, entendeu? Que quando isso acontece, eu falo, cara, realmente, porque eu não tenho não, eu preciso. Não tem uma regra, né? Tem muita coisa que vale a discussão, vale que as pessoas hoje em dia avaliam as coisas e falam assim, se eu tivesse um Instagram e tal, aí as pessoas iam ter muitos haters, as pessoas iam falar e queixar o que eu tô falando, mas eu tô aqui justamente para ser questionado, entendeu? Eu não sou dono da verdade.
entendeu? Nem você é dono da verdade, você posta um eletro, que se eu mostrar para Yara Thier, para cada um, qualquer ritmologista, cada um vai ter uma opinião diferente, entendeu? É uma das coisas que eu tenho mais problema em sala hoje em dia, porque às vezes eu entro em sala fazer uma angioplastia, aí tá um staff aqui, aí eu começo a angioplastia, aí daqui a pouco esse staff que tá aqui precisa resolver um problema lá fora, no pós-operatório. Aí ele sai, e daqui a pouco entra outro staff. Aí muda tudo. Aí fala assim, não, peraí, por que você tá com a corda guia da DA? Você tem que tirar a corda guia da DA e fazer um provisional para o diagonal. Eu falo, mas peraí, mas o staff que tava aqui acabou de falar o contrário, sabe? Tipo, isso é a realidade, né? É a realidade do dia a dia, cada um tem uma opinião. Cada situação. Então, que hoje a gente vive um mundo é um mundo muito intransigente. Então as pessoas acham que a opinião dele, a gente tem hoje uma bipolaridade até de política, enfim, a gente não precisa falar sobre isso, mas que hoje em dia as pessoas acham que elas são donas de verdade. Esse é o maior problema. Isso é o mais difícil, né? A gente como residente, a gente exatamente está no meio de várias opiniões diferentes, coloca várias situações diferentes para cada pessoa, né? Aceita. O mais legal é aceitar todas as diferenças e pegando o positivo de cada uma, né? E falando em relação à opinião prática, né? Eu acho o mais legal disso tudo é que tem vários criadores de conteúdo, né? Mas tem um cara que fala que a pessoa que para te criticar, ela parou o dia dela por algum motivo para te criticar. Então, assim, você gerou uma dúvida, uma pergunta para ela, né? Então, já valeu a pena, né? Seja coisas negativas. Aí, a gente tem que fazer uma live só sobre temas... sobre coisas sociais. Mas perguntando de coisas específicas aqui, né? Mas em relação às perguntas do pessoal. Começando pela parte de angioplastia, né? A gente tem a angioplastia das coronárias esquerdas e da coronária direita. A coronária direita é sempre angioplastável quando a gente tem alguma lesão? A gente pensa em cirurgia quando tem a coronária direita? O que você acha? Então, o que eu acho? A gente está falando de lesão única de coronária direita, né? Por que a coronária direita, talvez essa dúvida surgiu no seu Instagram, né? Isso, talvez essa dúvida tenha surgido por quê? Existe uma coisa que é mandatória, né? Que a própria cirurgia cardíaca está aqui pra gente, pode falar alguma coisa. A gente não opera ninguém, né? Sem que, não vou dizer ninguém, porque talvez alguém opere, mas quase 99% dos casos a gente opera pessoas que têm uma doença na descendente anterior, né? Território mais nobre, isso é inquestionável. Agora, lesões únicas na coronária direita geralmente são lesões focais e geralmente são lesões relativamente simples de tratar, né? Então, quando o paciente tem uma lesão na coronária direita e ele não tem, por exemplo, na descendente anterior e na circunflexa ou na marginal, diagonal ou qualquer outro vaso do sistema coronariano esquerdo que seja factível de tratamento, é mais provável que esse paciente ganhe um stent na coronária direita. Por quê? Porque para a cirurgia ele não vai porque ele não tem doença na DA, né? Então, eu particularmente nunca vi uma cirurgia única safena para DP, safena para coronária direita, né? Porque ninguém opera, já vi mamária para DA única, ou safena para DA, mas nunca vi safena para DP. Ou se vir, a mamária estava fechada, né? Ou o leito nativo estava fechado, porque alguma coisa tinha que acontecer ali para justificar aquela cirurgia. Por quê? Isso nasceu, talvez seja uma pergunta que você vai fazer um pouco mais na frente, talvez isso seja um reflexo ainda do Score Syntax. O Score Syntax foi um estudo multicêntrico, né, que se não me engano ele é de 2009, foi publicado no New England, e ele começou a separar um pouco do que era factível de tratamento percutâneo, porque até então, naquela época, né, que era para hemodinâmica 10 anos é uma eternidade, né? Há 10 anos atrás, se você falasse paciente uma lesão de tronco da coronária esquerda, isso era igual a cirurgia. E hoje em dia não é. Graças a Deus, né? Não que os resultados sejam melhores, mas dependendo do Score Syntax, dependendo de algumas coisas, de cada situação, é muito difícil responder uma pergunta assim sem que eu esteja vendo o paciente. Existem muitas outras coisas que a gente tem que ver. É para isso que efetivamente foi criado o ratinho, né? O ratinho a gente brinca, não, isso aí é discussão de ratinho, isso aí é discussão de ratinho. Por quê? Porque a gente tem que ver cada paciente, a gente tem que avaliar. Primeiro, o paciente pode ter um syntax altíssimo, né?
e efetivamente ele tem algum risco cirúrgico muito alto e a gente optar por tratar uma lesão focal para melhorar os sintomas desse paciente, mas não melhorar a sobrevida. Ou o contrário, pode ser um paciente que as pessoas falam assim, olha, é um paciente que é até difícil disso acontecer, mas a gente tem aí um paciente com um síntese 22, 23, que é um síntese intermediário, que a gente acha que esse paciente é percutâneo e talvez não seja factível de tratamento percutâneo. Às vezes a gente tem pessoas que a gente tem pacientes com síntese de um síntese até baixo, né? E aí a pessoa vai ler os guidelines, né? O Carlos Gunn fala muito, a gente não pode respeitar 100% os guidelines, como eles brincam, né? By the book, assim, exatamente assim, porque, primeiro, a melhor coisa é quando vem o residente clínico aqui e fala, olha, eu tenho um paciente que tem uma lesão de tronco, ou uma lesão de DA, uma lesão da direita, uma lesão de ACX, um ângulo marginal, e a gente está querendo botar esse cara na cirurgia. Primeira coisa é, esse paciente é factível de tratamento percutâneo? Essa é a primeira pergunta que, se eu puder deixar alguma mensagem para o cardiologista clínico que está aqui, que para mim é a mais importante a gente não está olhando só síntese score. O tratamento desse paciente é factível de ser percutâneo, porque às vezes o síntese é baixíssimo, a lesão não é tão complexa, mas às vezes não é factível de ser. As pessoas não entendem isso, entendeu? O leigo tem direito de não entender. Eu faço ambulatório de pré e pós-angioplastia do SUS, né? Faço de forma até filantrópica. Eu faço esse ambulatório e me enriquece muito, por quê? Porque o leigo, ele fala, mas espera aí, o senhor botou no laudo aí do cateterismo que a minha coronária aí, a coronária circunflexa, tá fechada. E não fez nada. E você não vai fazer nada? Ou tem 99%, você não vai fazer nada? E eu falo, não, peraí, o senhor tem dor? Não, eu tenho dor. Então peraí, então a gente está falando de um paciente que tem dor, ele tem a coronária fechada e, em tese, eu teria que tratar, né? Sim. É o que o bom senso mandaria, né? Ou você vira sua mãe, seu pai amanhã e fala assim, olha, saiu o laudo da sua tomografia e você tem 80% na descendente anterior, que é a principal artéria do coração, 70% da coronária direita e um ramo marginal com 70%. Mas eu discuti com o seu cardiologista, você não sentir nada, você não vai tratar. A maior parte das pessoas, principalmente a leiga, vai falar assim, cara, peraí, como é que não vai tratar? Aí ele vai bater no outro cardiologista até que alguém vai tratar. Alguém vai tratar, mas sempre trata. Então, aí, só que, assim, as pessoas esquecem de pensar, primeiro, o leigo não tem essa obrigação, mas o cardiologista tem. Então ele tem a obrigação de, primeiro, aprender a ver filme, né? Primeira coisa. Então, eu durante a residência, eu até fugia um pouco da hemodinâmica, assim como na clínica médica eu fugia da cardiologia, porque eu sabia que depois eu ia ter pouco contato com as outras coisas. Então, hoje em dia eu não sei tratar, até sei algumas coisas porque eu trabalho em terapia intensiva ainda, mas não sei tratar pneumopatias como eu sabia quando fazia clínica médica. E hoje em dia, na hemodinâmica, talvez não saiba tratar doenças cardiológicas graves ou raras, tanto quanto eu sabia na cardiologia, entendeu? Então, mas o que eu sempre fiz questão é sentar, a gente tem que olhar o filme, sentar com o hemodinamicista, principalmente se é o hemodinamicista de confiança, experiente, porque isso faz muita diferença. A gente fala que no ecocardiograma é um exame examinador independente, na hemodinâmica isso também existe. Eu brigo aqui, são coisas que eu brigo assim, isso aqui dá pra tratar, mas eu tenho que tratar com o cara certo. Porque é o cara que sabe fazer essa técnica, é o cara que se dedicou, é o cara que vai ver isso antes, que tem experiência. E outra coisa, você também tem que viver a realidade do seu centro. Não adianta eu ficar querendo discutir, o que você acha? Você acha que os pacientes têm que fazer o segundo antiagregante plaquetário na emergência? Cara, a nível de Brasil, eu acho que sim. Entendeu? Por quê? Porque a minha realidade aqui, que é o Instituto Nacional de Cardiologia, que é o melhor centro de cardiologia do Rio de Janeiro, que é um dos maiores estados do Brasil, eu só faço angioplastias ou faço cateterismos muito atrasados. Sim, muito atrasado. Na UPA, Itaboraí, exatamente. Ele fica lá e uma semana. É um problema de saúde pública, com certeza e tal, talvez não devesse ser tão grande quanto mas assim, ele precisa fazer o segundo antiagregante plaquetário. Eu não posso pegar um paciente aqui 15 dias depois de um infarto de uma ADA fechada, 15 dias, e achar normal. Eu até posto isso com frequência, até parei hoje em dia, porque o pessoal pediu para eu parar, mas
as pessoas, hoje em dia, eu até brinco, é uma brincadeira para instigar o cara que tá na UPA e falar assim, cara, você não pode suspender o AS Coptogrel antes do cateterismo. Não é. Porque não é assim que se faz, entendeu? Mas se ele virar para mim, não, olha, eu suspendi porque a causa disso, isso, porque é um paciente que tem um risco de sangramento altíssimo e tal, é um paciente que ia para... É um paciente que a gente está pensando em operar em 3 dias porque ele tem uma hemorragia digestiva e tal. Aí é outra coisa, entendeu? Mas não tem justificativa. Hoje em dia as pessoas têm mais medo de trombolizar por causa de tomar um processo, por causa de algum problema. E assim, por que a pessoa não é processada? Porque ela criou a disfunção e no plantão dela não trombolizou tendo indicação e ela não, tipo assim, não, porque eu faço trombólise e eu tenho medo que ele tenha um evento hemorrágico cerebral. Entendeu? Isso é complicado. Isso é uma coisa que eu até, toda live a gente acaba falando, né? A trombólise é um dos mecanismos de tratamento em relação à NNT, né, de aproveitamento de um tratamento maior possível. Sim. Do SUS, pensando no Hospital Estadual, onde é Alberto Torres, Getúlio Vargas. Sim. É um lugar que, por exemplo, se chegar uma hemorragia digestiva, você não consegue um endoscopista. Mas se chegar um infartado com supra, você tem o trombolítico. Né? Então você consegue fazer e você vê a resposta, seja no AVC, seja no infarto. Então, basta você ter um conhecimento do correto, né, de um protocolo mais certo, mais fidedigno. Isso a gente tem na internet, tem no UpToDate, tem no notebook, tem no Instagram. Exatamente. Então, assim, só usar. Né? E você salva, acaba tendo eu acabo estimulando muito, tanto no Instagram quanto quem acompanha, né, no próprio plantão. Porque quando faz a primeira vez e vê que dá para dar certo, acaba fazendo outras vezes, né? O mais difícil às vezes é uma primeira vez, uma segunda vez. Sim, né? A pessoa tem receio. A gente forma tendo receio de fazer uma aspirona, entendeu? Você fala, não, eu vou fazer uma aspirona, vai abrir um Steven Johnson e vai ser absurdo. Você começa a pintar um cenário catastrófico na sua cabeça, que você matou o paciente porque você faz. Mas se você pegar assim, com um pouquinho de experiência, você fala, cara, é tão melhor você, correr o risco de ter feito e ter o benefício que é muito maior, justamente o NNT existe justamente por causa disso. Que vale a pena fazer, porque NNTs muito altos é justamente isso, não vale a pena fazer, porque eu tenho um NNT de 1000, eu tenho que tratar 1000 para ter benefício de 1. Agora, se eu tenho um NNT de 20, não sei qual é o NNT de trombólise hoje em dia, mas se eu tenho um NNT baixo, cara, eu tenho que fazer 22 para ter o benefício de 1, é um cenário totalmente diferente, na doença que tem a maior morbimortalidade no mundo, não é Brasil, entendeu? Do mundo, vascular, né? E você pega qual a incidência, qual o problema que esse cara vai ter de insuficiência cardíaca grave a longo prazo, porque você não trombolizou a DA fechada clara, ou do cara que vai ter um AVC. É totalmente diferente. Sim. O índice do cara que vai tomar um trombolismo tem um sangramento é muito baixo. Hoje em dia, e outra coisa, você tem aquilo ali, ferramentas que você falou, você tem uma ferramenta hoje em dia, muito fácil, muito rápido. Você tem um prontuário eletrônico na internet, você tem um WhatsApp de um médico mais experiente que você pode ligar e falar, cara, olha só, olha esse eletro aqui, isso aqui é um Supra. Eu acho que é um Supra. Isso aqui, na hora, não on demand, o negócio na hora, isso aqui é um Supra. Cara, é um Supra. Eu tenho, 8, 9 anos de formado, eu não tinha isso. Eu ligava pro médico que, me ensinou muito, mas que é um senhorzinho já, que é o Dr. Zé Carlos. Eu ligava pra ele, 3 horas da manhã, eu falava, cara, eu tô ligando pro Dr. Zé Carlos nessa hora, pra quê? Quero falar uma coisa besteira e tal. Só que hoje em dia não, hoje em dia você pega um grupo da residência, um grupo da faculdade e manda, e aí pessoal, o que vocês acham disso aí? Cada um vai te dar e você não tá sozinho no plantão, entendeu? Só que as pessoas não fazem isso, as pessoas acham que é melhor, não, eu não vou trombolizar porque ele não vai ter um AVC. E assim, a dor já passou, o Supra tá mantido. Não piorou então. Beleza, meu plantão acaba às 7, tá resolvido. Problema do eu vou pra lá. Não, o problema dos próximos, né? Que volta pra cá é absurdo, mas assim. Então, quando eu instigo as pessoas brincando assim, eu até tento puxar um pouco mais pro humor e tal, não é questionando o cara que. Porque eu também já passei por isso, eu também não sabia. E muitas vezes eu falo muita besteira. Hoje em dia, pra escrever as coisas no Mano cara, eu falo assim, cara, isso aí tá me instigando a estudar português, cara. Porque às vezes eu vou escrever e falo, cara, será que eu tô escrevendo certo isso aqui? Será que é vírgula aqui? Essa é a pior parte. Eu fico, cara, não é absurdo, eu sou médico. Você fica, cara, eu sou médico. Eu falo, cara, será que eu escrevo isso assim ou assado? Uma coisa absurda. E hoje em dia, só acho que falta um pouquinho mais das pessoas de querer se especializar, de querer entrar numa residência, de querer fazer, porque não é, com certeza não é visando, principalmente a gente vê isso com muita frequência hoje em dia, e eu já via isso antes de fazer residência, não é visando remuneração, infelizmente.
né? Alguns hospitais particulares hoje em dia estão adotando serviços que eu acho que isso vai crescer, porque isso já existe em São Paulo, estão adotando os serviços em níveis, né? Estão escalonando plantonistas de acordo com suas especializações. E eu acho isso justíssimo, mas não estou te dizendo isso justíssimo porque você está fazendo clínica médica e eu estou no R6 de hemodinâmica. Não é porque isso é justo. Sabe por que eu acho isso justo? Porque há 7 anos atrás eu estava dando plantão com um hemodinamicista que fazia, na época que eu estava dando plantão com ele, que eu era recém-formado, que eu brinquei que eu era intensiveiro, né, porque eu acho uma vergonha se eu me chamar de intensivista. Eu não sou intensivista porque eu não tenho prova de título de intensivista, entendeu? Então, apesar de eu trabalhar 8 anos como terapia intensiva, eu não sou intensivista, eu não posso falar isso, entendeu? Mas eu sou cardiologista. Só que eu estava ali, recém-formado, dando plantão com um cara que tinha 6 anos de residência, ele tinha acabado de ser pai, ele estava vendo o filho dele caminhar pela primeira vez no iPad. Aí naquele momento eu tive um insight assim, eu falei assim, cara, peraí. Não tem como ser igual. Não tem como ser igual. Eu acabei de formar, esse cara tem 6 anos de residência, ele é um monstro. Eu não sou nada. Não tem como ser igual. Ele vai ganhar por essas 12 horas exatamente a mesma coisa que eu vou ganhar. E se ele for assistir um paciente, é claro que ele é muito melhor do que eu. Entendeu? Só que as pessoas não entendem isso. Hoje em dia as pessoas querem, não, eu preciso... É o plantão. Eu preciso resolver um plantão 12 horas e eu vou... É a lei do menor esforço e pronto. Só que eu acho que isso em algum momento tem que ser nivelado, porque não é o certo, né? Enfim, mas aí a gente tem que conversar sobre isso. São Paulo muda e vai se adequando, as coisas vão melhorando um pouco mais até. Ela entra em plano de carreira, então não fala exatamente. Você falou do Centric Score, que seria a próxima pergunta. É um tema grande também. Seria a avaliação da angioplastia e revascularização. Os pontos principais que levam o paciente para a angioplastia e levam para a cirurgia. Então, a gente vai acabar entrando quando discutir revascularização e cirúrgica ou percutânica, né? Percutânea através de angioplastia. Eu gosto de ser bem claro, principalmente quando a gente está falando aqui em Instagram e tal, que a gente tem pessoas, você principalmente tem um nível de pessoas de diversos níveis, né? A gente tem pessoal de enfermagem, tem gente de técnica de enfermagem, tem acadêmicos, internos, médicos, residentes, ultra especialistas, né? Então a gente tem muita gente. Então a gente tem que ser bastante abrangente em relação a isso. A revascularização, seja percutânea, cirúrgica ou outra coisa que é muito importante ser salientada, eu posso até ser sacrificado por causa disso, que é o tratamento clínico, que é muito bom. Tá? Os desfechos do tratamento clínico são muito bons, muito baratos e fáceis de fazer, que as pessoas não fazem, né? E hoje em dia é difícil você extrapolar grandes estudos que acontecem em grandes centros. O isquímia, que foi um debate, mudou tudo, né? Que foi aquilo que a gente conversou. Vai acabar sempre mudando tudo, porque... Um belo dia você vê a pessoa que fazia isso durante um tempo, a pessoa fala, falei. Exatamente. E assim vai por diante, ninguém tem a realidade em relação a isso. Então, hoje em dia, se você for discutir a revascularização, tanto percutânea quanto cirúrgica, a gente tem que discutir primeiro. Esse paciente está otimizado do ponto de vista clínico, farmacológico, né? Eu tenho a gente aqui no setor de coronariopatia, o Dr. Felipe Tella e o Dr. Alberto Torinho, que são 2 mestres assim, que foram que mais contribuíram para a minha formação assim, do ponto de vista de coronariopatia clínica, eles me mostraram a importância, eles conseguiram, mesmo eu já sabendo que eu ia fazer hemodinâmica, mostraram a importância do tratamento clínico. Então não adianta a gente operar um paciente, primeiro ponto não adianta operar um paciente, seja percutaneamente ou cirurgicamente, se a gente não tiver um tratamento clínico otimizado. Não adianta. Não vai dar certo. Não é uma receita feita para dar certo. Então a primeira coisa é, o paciente tem lesões graves, sintomático. Essas lesões são funcionalmente sintomáticas. Eu optei por tratar esse paciente. E aí, qual o caminho eu vou escolher? Aí a gente volta naquilo que a gente conversou. Vamos calcular, por exemplo, o risco desse paciente na cirurgia. Aí a gente tem que botar esse paciente em vários scores de risco, né? A gente tem STS, Euroscore, tem milhões de scores de risco que a gente vai colocar esse paciente para poder entender qual é o risco cirúrgico desse paciente. A gente faz isso para lesão coronariana e faz isso hoje em dia muito para cardiopatia estrutural. A gente faz isso para válvula, para TAV, para mitral clip, a gente faz tudo. Né? Antigamente a gente fazia até mais, porque
a via era restrita a muito alto risco, né? Sim. E a cada vez mais a gente está descendo degraus em relação a isso, né? Porque a gente já sabe que é factível ao médio risco, né? O benefício. Então, primeira coisa é botar esse paciente no score de risco. Segunda coisa, principalmente para quando a gente fala sobre o tratamento cirúrgico, mas isso também vale para o tratamento percutâneo. Qual é o nível social desse paciente? Esse paciente vai tomar aspirina quando ele vai terminar de operar? Então ele vai manter a patência dos enxertos dele? Isso é outra coisa que ninguém fala, entendeu? Outra coisa, não, esse paciente eu optei por tratar percutaneamente. Ok, eu vou entupir a descendente anterior dele, vou retalizar, fazer um full metal jacket do terço proximal até o... E ele não vai tomar o corpo do grau? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada, entendeu? Não vai adiantar nada. Ou o paciente tem uma disfunção gravíssima, o ventrículo esquerdo que não é viável, e ele está num centro que a gente não tem... Porque é muito bom você falar assim, não, eu vou tratar esse paciente, mas primeiro eu preciso fazer uma ressonância cardíaca para tratar esse paciente. Vai fazer uma ressonância cardíaca. Você não consegue fazer uma ressonância cardíaca nem no particular. Hoje, aqui no INC, a gente consegue fazer uma ressonância cardíaca. Mas é 1 em 1 milhão, entendeu? Então a gente às vezes, que foi uma das coisas na hemodinâmica que mais me traz o espanto, assim, que era, eu preciso, no primeiro momento, tomar uma decisão muito crítica, muito importante, com poucas informações e na hora, dentro de sala. É uma coisa absurda. Às vezes eu estava ali e eu falava, cara, quem sou eu para estar aqui fazendo minha segunda, terceira, quarta angioplastia? E aí eu tô pegando um paciente que veio da UPA, que infartou, eu não sei que dia ele infartou, eu não sei, às vezes o paciente interage mal, eu não sei se ele fuma, se ele bebe, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele está contada errada desde o início. Entendeu? E às vezes eu quero discutir, não, mas espera aí, ele infartou, a dieta fechada, a gente vai tirar ele de sala, vai fazer uma ressonância miocárdica, vai fazer uma ressonância cardíaca, a gente vê se tem viabilidade do território da DA, e aí a gente vai ver, se ele tiver a gente vai botar na cirurgia. Não tem sentido, entendeu? Não é um mundo, então, o mundo real é muito diferente do que a gente vê. É claro que a gente tem que saber os consensos, as outras coisas, para a gente poder se basear, saber o que é o melhor que a gente pode oferecer para o nosso paciente. Mas talvez não seja uma pergunta tão fácil de responder, principalmente se a gente não sabe um caso específico. Se a gente tivesse uma discussão de caso clínico, você traz assim, não, eu tenho um paciente de 56 anos, hipertenso, diabético, tem um infarto sem supra de parede anterior, que tem um síntese de 34, que é um síntese alto, com lesão de tronco, sintomático, e aí, o que você faria? Eu falo, cara, estudante cirúrgico. Isso é fácil de fazer. Entendeu? O problema é o cara com síntese entre 22 e 32, no síntese intermediário, que a gente não sabe muitas informações, que a gente não tem certeza se esse território é viável. Isso aqui é complexo, entendeu? Certo. Caso a caso, como tudo na parte médica, acaba que o guideline não fecha e na nossa realidade SUS, Rio de Janeiro, fica mais complexo ainda, com tudo que a gente tem. Próxima pergunta seria em relação a fármaco, seria em relação a antiagregante. Qual que é melhor? O clopidogrel é o segundo mais usado, mas no mundo ideal, qual que a gente escolheria com mais frequência? Ticagrelol ou prasugrel? A escolha do segundo antiagregante, né, ela é mais difícil do que o primeiro. O primeiro, na grande maioria, vai ser sempre aspirina. Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, que é manter a aspirina. Então, o paciente no cenário, a gente está falando do cenário de síndrome coronariana aguda, né? Sem supra ou com supra, tá? Então, a gente vai algumas perguntas, a gente tem respostas cravadas, relativamente, nada é cravado na medicina, mas a gente tem algumas respostas relativamente cravadas. A primeira é, aspirina, né, no evento agudo, é uma certeza, tem benefício, isso a gente não tem dúvida. Aí a gente vai para a segunda pergunta, qual a dose de aspirina que a gente faria? A gente faria doses muito altas de manutenção ou dose baixa de manutenção? Os estudos já mostram também que a gente não tem benefício fazendo doses altas, né? Porque antigamente as pessoas faziam até para peso a aspirina. Então as pessoas tomavam 300 mg de aspirina todos os dias. E hoje em dia você sabe que a equivalência entre 150 e 81 mg ela é igual do ponto de vista de proteção de MACEs, né? de eventos cardiológicos majors, né? De maiores, né? Infarto, AVC e tudo mais, ou reinfarto, mas às custas de um risco menor de sangramento. Então, se você puder proteger esse paciente de um risco de sangramento, isso é excelente. Então, a primeira pergunta é, antiagregante, aspirina
para prevenção secundária e para o tratamento do evento agudo. Né? Isso é a primeira coisa. Escolha do segundo agregante. Aí a gente tem vários cenários. Paciente com infarto com supra, que foi submetido a trombólise. Isso é o melhor? Talvez não seja o melhor. Mas por que é o mandatório? Porque é o único que foi estudado. É o clopidogrel. Por quê? Porque no infarto com supra submetido a trombólise, nas primeiras 12 horas, a gente faz apenas esse clopidogrel. Por enquanto é proscrito você utilizar prasugrel e ticagrelor. Por quê? Porque esse doente sangra mais? Não tem. Porque não tem estudo. Não tem essa resposta. Não tem estudo grande que vai te dar essa resposta ainda. Ou pelo menos não que eu saiba. Tá? Que é aquilo que a gente conversou. Eu não sou dono da verdade. Tá? E aí a gente escolhe. Ok. Terceira pergunta. Prasugrel e ticagrelor são melhores do que clopidogrel? Te respondo. Sim. Tem estudos, Plato, Triton, estudos head-to-head de prasugrel e ticagrelor contra o clopidogrel, tá? Que mostram o benefício. Tá? Então, se a gente mostra aí benefício, a gente tem uma certeza de que eles são melhores do ponto de vista de taxas de infarto ou de reabordagens do que o clopidogrel. Existem diversas justificativas, e principalmente justificativas que são plausíveis, né? Que isso é interessante também. Porque, por exemplo, a gente falou muito sobre o isquemia, a gente fala muito sobre o ESIS React, que é um grande estudo também da hemodinâmica, que é muito importante. E muitas vezes o que é refletido num estudo não é refletido no outro. Tanto que, às vezes, a diretriz brasileira ela diverge da diretriz norte-americana ou da europeia, entendeu? A da RA é diferente da ESC, é diferente da brasileira. Às vezes a brasileira é uma mescla das duas, entendeu? Então essa escolha do antiagregante plaquetário, ela é mais baseada, primeiro, poder aquisitivo, porque ainda é muito caro. Eles são melhores? São melhores. Contraindicações, se existe alguma contraindicação formal, algum dos dois, né? A gente já falou de poder aquisitivo, contraindicações, e principalmente se existe uma indicação formal para você fazer um antiagregante mais potente. Ou outra coisa que talvez você vá até perguntar qual é a programação desse paciente. Isso é outra coisa também que a gente tem que ser discutido com muita frequência. Que às vezes eu pego com muita frequência aqui, chega um paciente com aneoplasia de bexiga avançada, que precisa abordar, né? Ela precisa fazer uma aneoplasia de próstata, fazer uma prostatectomia radical, uma cirurgia gigantesca, e aí você precisa fazer isso, aí por acaso ele está no pré-operatório, aí esse cara no pré-operatório faz um teste de esforço, ele nunca sentiu nada, o cara atleta, nunca sentiu nada, faz teste de esforço, positivo para isquemia, tem um valor preditivo positivo super baixo, aí você vai, cara, descobriu, como é que eu vou operar esse cara sem fazer um CAT? Botar esse cara no CAT, manda pro CAT, aí bota esse cara pro CAT, aí bota esse cara no CAT, aí tem uma lesão lá de 70% da DA proximal. Aí você fala, cara, beleza, aí eu vou tratar essa DA, vou botar um stent farmacológico nesse paciente, vou manter esse paciente no mínimo por 6 meses de antiagregação plaquetária e vou atrasar a cirurgia em 6 meses, porque esse cara vai operar com AS clopidogrel ou ele vai operar com risco de sangramento maior. É uma decisão muito difícil, que muitas vezes não é compartilhada. Esse é o maior problema. E muitas vezes a gente toma iniciativas, a gente toma decisões sem falar com a família. E aí a gente acha que está fazendo um bem, talvez não esteja, porque é uma doença estável, era uma coronariopatia silenciosa estável. E eu estou mexendo nela. Eu estou agredindo uma placa estável. Entendeu? Isso gera uma informação. Às vezes muitas vezes, principalmente a gente lida o dia inteiro em hemodinâmica, a gente até brinca aqui e fala assim, cara, a primeira coisa que você sabe que o procedimento deu errado é quando você está no procedimento e aí alguma coisa deu errado, primeira coisa que você fala assim, quem foi que pediu esse exame? Vê aí quem fez esse pedido aí, porque muitas vezes a gente faz o exame sem indicação. E aí quando a gente faz o exame sem indicação, a gente tem que responder a um exame, a informações novas que a gente não gostaria, não teria e talvez nada acontecesse. Entendeu? Sim. Quantas milhões de pessoas são operadas por cirurgias gigantescas que tem lesões que a gente não sabe? Né? Não é todo mundo que a gente põe em teste funcional, não é todo mundo que a gente põe em prova terapêutica. Então Sim. É difícil. Essa escolha do segundo antiagregante plaquetário é complexa. Sim. Então a gente tem que observar o que a gente vai fazer do ponto de vista a adesão medicamentosa já é difícil. A gente sabe que para tomar um antibiótico durante 14 dias, eu não consigo.
Eu particularmente, eu tenho uma amidalite, eu começo a tomar ali amoxicilina com clavulanato, vou tomar ali 1 grama de 12 em 12, beleza, eu tô ali tomando meu clavulin, e aí, terceiro dia eu já tô melhor sintomas, aí esqueci a dose na noite, não, amanhã de manhã eu tomo de novo. Cara, você imagina pro cara que toma S, clopidogrel, beta-bloqueador, enalapril, assim, vastatina à noite. Vai dar errado. Se não tiver um bom conhecimento, a chance de errado é muito maior. Entendeu? Então, antes da importância da gente discutir o que é melhor, ticagrelor ou prasugrel, com certeza ticagrelor e prasugrel são melhores em cenários específicos para quem pode e para quem tem indicação, principalmente. Para quem não tem contraindicações e quem tem indicação. Mas, no geral, o clopidogrel, eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que o clopidogrel ele não faz bem o serviço. A gente sabe que 1/4, aí isso muda um pouco de diretriz, 1/4 a 2/3 dos pacientes são não responsivos ao clopidogrel, porque o clopidogrel precisa de uma metabolização hepática por conta da ligação com o citocromo C3 pesados, né? CP450, né? Que aí depende do metabolismo dele, tem gente que tem algumas que tem alguns morfismos, né, nesse citocromo que recebe o clopidogrel para metabolização, ele acaba não sendo metabolizado e eles vão ter uma falha terapêutica por conta disso. Ele não vai ser tão eficiente quanto os outros, né? Por isso que eu te disse que eles têm uma justificativa plausível. Eu gosto sempre de ser racional na medicina, né? Você é melhor que ele por causa disso. Por quê? Existe uma justificativa que eles sejam melhores? Sim. Tem que existir uma justificativa, entendeu? Se ele é melhor porque eu quero que seja, não é uma justificativa. É por isso que os estudos têm que ser tão bem desenhados. Por isso que a gente tem que saber. Por isso que a gente tem que cegar, né? Tem que ser um estudo... a gente tem que eliminar tentar tirar os vieses. Os vieses todos, exatamente. É o mais difícil, né? Eles existem justamente para isso. Para que você, que gosta do clopidogrel, não defenda mais o clopidogrel, eu que gosto de prasugrel, de ticagrelor, ou etc. A gente tem que oferecer o melhor, não o que a gente quer vender. Né? Então, acho que é isso. Eu tô até pelo tempo, senão vão brigar com a gente. Claro. Tem mais perguntas aqui, vamos ficar devendo para uma próxima live. Vamos ver se tem alguma pergunta específica aqui pra gente fechar. Não vai ser massacrado não, tá? Massinha bate palma. Então tá bom. Massinha demais. Mamãe. Para fechar, o Júlio foi a última pergunta. Falar só um pouco da residência da hemodinâmica, que se diria para quem está querendo fazer. Foi o Júlio que perguntou. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, Júlio. Eu não sei de onde você está falando, mas uma das primeiras coisas que é interessante da residência de hemodinâmica é o seguinte: a gente faz 4 anos que a gente é eminentemente clínico. A gente tem um jargão que é CR1 é complexo, porque CR1 é ser o cocô do cavalo bandido, né? Quando você é R1 de cardio, você é o cocô do cavalo de bandido, mas um pouco melhor. Só que quando você é R1 de hemodinâmica, você passa muito pelo que o pessoal passa na cirurgia, porque você sai de uma área que é eminentemente clínica, você fez 4 anos de clínica para entrar num ambiente relativamente cirúrgico. Você vai fazer procedimentos, que não é o que acontecia principalmente na cardiologia clínica. Na cardiologia clínica, você passa uns sanguâneos, você passa um marca-passo, você bota muita profunda, muita PRM, muita linha arterial, você entuba muitos pacientes e tal. Mas é totalmente diferente do que quando você vai fazer hemodinâmica. Hoje em dia... cirúrgico, né? É totalmente diferente. Você começa a se tratar mais como cirurgião do que como clínico, porque a sua postura é mais do final da cadeia terapêutica. E é o que eu gosto muito na hemodinâmica, porque a gente é muito resolutivo. Eu não vou pegar o meu paciente e vou levar meu paciente para fazer um eco para depois eu resolver. O paciente entra na minha sala, eu tenho que resolvê-lo. Entendeu? Não tem ninguém, eu não vou passar, eu passo pro meu staff, né? É aquilo que a gente conversou no início. Que bom que eu tenho um staff para passar, porque daqui a 6 meses eu não vou ter. Então, eu tenho, a única pessoa que eu passo a tomar a decisão é o meu staff. Mas quando eu terminar de ser residente, não tem ninguém. Não tem ninguém que eu vá em sala, ligar aqui e perguntar. Às vezes a gente faz isso com o ratinho, com o cara que é dono do paciente, o médico assistente, o cara que trouxe o paciente para você. Às vezes você tem esse tempo, mas no infarto agudo, na síndrome coronariana aguda, você não tem esse tempo. Então é muito gratificante isso também. Agora, do ponto de vista de residência, o que eu posso deixar como mensagem assim, para uma pessoa que fez a pergunta? Com certeza é uma pessoa que está pensando em fazer hemodinâmica. Primeiro, a gente sabe que hoje em dia o cenário econômico não está legal, então se programe.
para fazer residência, porque fazer residência, se você quer fazer principalmente uma residência longa na hemodinâmica, são 6 anos. E aí é uma carga horária que é maçante, é com certeza pior do que a de cardiologia, pelo menos na minha experiência, porque a carga horária é muito maior. A linha de aprendizado, a gente falou duas coisas ruins, agora falando uma coisa boa. A linha de aprendizado, principalmente num serviço que tem movimento, que é o que você tem que buscar. Na hemodinâmica a gente tem que buscar tecnologia e um N de procedimentos. Então são as duas coisas que fazem um bom serviço. É você ter muito procedimento e você ter tecnologia. Você não tem como, hoje em dia, tentar se formar num bom centro se você não tiver recursos para tal. Você tem que ter um bom aparelho e bons materiais, porque senão você vai entrar no mercado muito defasado. Então, se a gente já conversou que o mercado é fechado, você tem que entrar no mercado já sabendo, pelo menos, quais são os dispositivos. Eu faço coisas aqui, OCT, FFR, ultrassom, que eu sei que não vão ser no meu dia a dia um volume tão alto quanto são hoje em dia, mas eu tenho que aprender a mexer nesses dispositivos. Entendeu? Eu faço biópsia no miocárdico aqui, que aqui é um centro quaternário de referência. Eu sei que no meu dia a dia, eu não vou separar um dia da semana para fazer biópsia no miocárdico, eu não vou fazer, em lugar nenhum do Brasil, nem do mundo. Entendeu? Então, você tem que se programar para fazer uma residência que você vai ter que entrar de cabeça, que é uma residência puxada, ainda infelizmente, um ambiente muito, como é que eu vou dizer, um ambiente muito machista, tá? Infelizmente, isso é uma coisa que vale a pena ser dito também. Ah, não, mas é porque o capote é muito pesado e tal. É um ambiente machista, isso é errado, tá? Hoje em dia isso é uma coisa muito errada, mas isso ainda existe, eu não posso falar uma mentira, principalmente para uma audiência como a sua. E assim, é uma residência que, apesar de ser muito cansativa, ela é muito gratificante porque você consegue resolver, você consegue crescer. Então, dá muito orgulho você dizer que você sempre sonhou em ser hemodinamicista e que você está chegando lá, sabe? É algo que pelo menos é o que me sustenta ainda na hemodinâmica, porque é muito pesado, é uma carga horária muito pesada, é uma carga horária, é um estilo de residência mais parecido com a cirurgia geral do que com a da clínica médica. Então, você volta a CR1 de uma coisa que você nunca viu. Então, zero. Você meio que zero. Você aprende a conhecer materiais que você nunca viu. Então, você tem que dar um passo muito grande para trás, assim, em relação à humildade, em relação a estar com a cabeça certa de ouvir outras opiniões. Hoje mesmo, eu estou aqui no R6, já estou com mais de 500 angioplastias. Hoje mesmo eu fui fazer um procedimento. Aí eu entrei na angioplastia com o que era meu R+, que já se formou, e aí o staff apareceu ali, botou a cabeça na sala e falou assim: Luiz, tira o guia, faz uma ponta nova e volta. Eu achava que eu ia conseguir entrar no vaso de novo sem mexer na ponta do guia. Não é uma preguiça, mas eu achei que eu ia conseguir. Naquele momento que ele falou isso, eu tive um site assim, eu parei e falei assim: não, peraí. Que isso? O cara acabou de... Ele perdeu o tempo dele, ele botou a cabeça, foi ali e falou assim: cara, tira o guia e faz a ponta que eu te falei, e aí faz o procedimento. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, cara, eu poderia pensar e falar assim, cara, peraí, eu tenho 9 anos de formado, cara, por que eu não posso tentar? Entendeu? Só que não, eu preciso, às vezes, ter um pouquinho de humildade e falar assim, não, peraí, puxei o guia, fiz uma pontinha de diferença, fiz exatamente o que ele falou, isso acontece comigo todos os dias com o chefe da residência, que é o Leandro Porto. Ele já chega, o cara é tão experiente que ele chega antes de sala e fala assim, Luiz, esse aí você vai com o catéter um JL. Fala, ô Leandro, o JL é ruim pra isso, ele vai com o JL. Aí, cara, é 100%, acho que uma das poucas certezas que eu tenho na vida. Se eu for contra a opinião dele, eu vou me ferrar. Eu vou ficar mais 2 horas em sala, porque eu vou ficar tentando uma coisa que não dá certo, e enfim. Mas a residência é uma residência muito legal, como a gente conversou no início, 6 anos, 2 clínica, 2 cardio, 2 de hemodinâmica, e é bem gratificante, sim, é muito legal. Legal. Tem tema pra gente fazer mais muita coisa pra bater papo. Foi uma live que a gente falou de muita coisa interessante. Obrigado eu que agradeço, pela presença. Acho que a galera vai gostar, vai ficar salvo tanto aqui quanto no YouTube. Agradecer bastante pelo como foi vasto o tema. Um cara que faz porque ama, isso nítido ver você falando, é muito maneiro, muito bom. Quem estiver assistindo, não deixa de seguir
@manda pro Cat, é intuitivo, é uma frase, é um jargão. Um jargão. E gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Guilherme, de coração mesmo. Isso aí, parabéns pelo trabalho, cara.